Olá, Sagitário! Bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. E hoje vamos a mais uma leitura semanal, o que tem que ser informado, alertado e orientado através das cartas. E se você está chegando aqui agora, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa corrente do bem. No primeiro comentário fixado, ainda deixo aí um link para que vocês façam a inscrição para leituras particulares. Então clica lá, me envia uma mensagem. Assim que eu receber sua mensagem, entre em contato para darmos seguimento à sua consulta, ok? Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos sagitarianos. Vamos ver o que vem, para qual grupo se direciona a leitura de hoje. Lembrando que é uma leitura intuitiva, temporal, pegue apenas aquilo que ressoar com o seu momento. Verifique seu Sol, Lua, Ascendente, sua Vênus. Isso ajuda muito nas tiragens do seu signo. Faz uma complementação. E vale lembrar também que é muito importante você ler a descrição do vídeo. Através dessa descrição você já vai saber se essa leitura corresponde com você, com o seu momento. Caso não ressoe com o seu momento, você pode não precisar ficar até o final do vídeo, ok? Vamos lá? E já pulou a primeira aqui. O espírito do Vombate esteja em casa. Muito bom. Muito bom essa tiragem. Vamos ver o que mais vem aí para vocês. O espírito esteja em casa, ele fala para que você, sagitarianos, não é só falar assim, esteja na sua casa. Ele está falando aqui também da sua casa interior. Voltar mais para dentro de você. É um momento que fala da tua intuição, da sua introspecção, falando mais alto com você. Então tire um momento para vocês, sagitarianos, para que vocês fiquem em silêncio, para que façam uma análise em relação ao seu interior. É o momento de você retirar negatividades, pensamentos, ressentimentos, mágoas do passado. Aqui mostra para vocês 6 e 8 é o número 14 da raposa, ela fala de uma esperteza. Ela fala para que você tenha cautela, tenha esperteza. Em relação ao seu físico, presta atenção dentro da sua casa. Pode estar acontecendo alguma coisa que você pode não estar vendo claramente. Então, através de se observar, você vai sim perceber o que está acontecendo, o que precisa ser arrumado, o que eu preciso consertar. O espírito do Vombate, ele é um urso. E o urso, ele representa muito a figura materna, tem algo aí relacionado à materna, porém o urso ele fala da proteção, o urso ele fala de já me mostrando fardos, pesos que vocês vêm carregando, sagitarianos, e muitos ainda estão passando por algumas dificuldades dentro da família, dentro do lar, e questões que você precisa resolver, porém através desse momento que você fica um pouco em silêncio, momento que você faz uma reflexão, você consegue entender as informações que a espiritualidade está lhe passando. E a intuição vai estar muito aguçada para resolver algumas questões da sua vida. Principalmente questões relacionadas à família. De repente, o desentendimento é algo que você está tentando aí conciliar. Aqui mostra a conciliação entre pais e filhos. Uma conversa, um diálogo, para que tudo volte à sua paz. Então aqui já vai ter, vocês vão conseguir ter uma visão sobre essa situação, ter uma ideia, algo que você nunca tentou, um meio que você vai conseguir resolver. Isso vai vir de forma intuitiva para vocês. Então, presta muita atenção nas suas intuições, ideias vão surgir, mas aqui vem falando também da sua casa espiritual, cuide da sua espiritualidade. O número 42, o espírito do lince, vem falando para você, a vida é um mistério. Às vezes vocês estão aí tentando, entender as coisas que vem acontecendo, se perguntando por que disso, por que daquilo, é o tal dos porquês, E aqui ela vem falando, a vida, ela é um mistério, onde muitas vezes a gente tenta entender e não consegue. Então tem coisas que a gente não tem que entender, tem coisas que temos que deixar fluir, o agir de Deus na nossa vida, entender o fluxo da vida,
Quais são os nossos propósitos? O porquê? O momento de vocês é de muito brilho. Aqui tem um brilho aqui para vocês, sagitarianos. Aquele momento aonde você vai ver as coisas se resolvendo, as coisas acontecendo, tirando você de preocupações, tirando você das negatividades que vocês vêm enfrentando. O seu momento é de muito brilho. Aqui tem libertação. Aqui é o momento de você falar, olha, eu venci essas situações que estavam muito desconfortáveis na minha vida. Olha aqui, tem uma libertação. Tem algo aí sendo liberto para vocês. Alguns de vocês estavam lidando com pessoas frias, pessoas calculistas, pessoas narcisistas, estavam com uma situação difícil. Vocês estavam carregando um peso, um fardo. E agora chegou um momento, sabe, aquela sensação, eu tô me sentindo preso, não posso fazer nada. E aqui a espiritualidade vem falando para você, a liberdade é sua. Então aqui tem uma grande libertação. O espírito da formiga, ele vem falando do tempo de colaboração. Vocês vêm tentando. Observe o trabalho de uma formiga. Ela sempre trabalha em conjunto, ela nunca está só. E pouco a pouco ela vai conseguindo armazenar seus alimentos, se prevenir do inverno, se prevenir das tempestades. E assim são vocês. Aqui tem uma questão de colaboração, aonde talvez você não estava tendo isso. Isso estava trazendo para você obstáculos, pesos, dificuldades. Agora isso se liberta. Algumas questões sendo cortadas. O espírito do urubu falando para você, nada é desperdiçado. Tudo que você veio passando, sagitariano, se serviu como aprendizado. Para quê? Para que você não cometa os mesmos erros, para que você não ande em círculo, para que você mude a sua atitude, sua forma de ser, sua forma de pensar. Aqui nada para você foi desperdiçado. Haverá cortes que foram feitos, cortes que serão feitos na sua vida. Lembre-se, perdi meu tempo com isso. Não, você não desperdiçou seu tempo. Porque nada é desperdiçado, tudo tem um valor na nossa vida, mesmo as questões difíceis, que é para nós aprendermos a lidar com os obstáculos futuros, trazer resistência para nós. O espírito camaleão fala, haja como se fosse. Tem algumas questões aí na vida de vocês, principalmente no campo profissional, onde pede para você, o camaleão, ele se camufla. Ele se camufla, troca de coisa, é uma forma dele se esconder, para que não seja presa de ninguém, não seja alvo de ninguém. E aqui pede para você essa situação, sagitarianos, acha como se fosse um camaleão. Por quê? O número 11 é a carta do chicote, ele dá poder, ele dá força, é o empoderamento. Porém, ele fala de brigas, conflitos, desentendimentos e caiu na sua casa de trabalho. Então, preste atenção aí, caso venha acontecer brigas, desentendimentos, discussões, pessoas vão tentar tirar você do sério, pessoas vão tentar te provocar, porque você, lembra lá, você não está com brilho, vocês vão estar em destaque, tem algo muito positivo para vocês. E pessoas que não concordam, né? Sempre tem aquele para tentar puxar o tapete e vocês já passaram muito por isso. Então começa a agir dessa forma, para que você evite conflitos, para que você evite que baixe a sua vibração. O espírito do veado vem falando para você, assuma a liderança. Aqui vem falando da sua espiritualidade. Sagitarianos, vocês têm uma ligação com a sua espiritualidade, alguns têm dons espirituais, alguns são líderes espirituais e às vezes você fica com receio, né, de assumir a sua espiritualidade ou um cargo de sacerdote ou algo parecido. Isso pode estar falando de todas as áreas da sua vida? Sim, porque está na hora de você tomar as rédeas da sua vida, está na hora de você assumir liderança. Aqui tem cargos de liderança no trabalho para vocês. E isso pode gerar conflito? Sim. A inveja, né? O outro que estava naquela disputa, perdeu, era uma vaga no emprego, é um concurso. Então, enfim, aqui é a hora de você assumir sua liderança e principalmente a espiritualidade falando com isso. E também pela sua própria espiritualidade. Não tenha medo, não tenha receio. Eu vejo que muitos de vocês aqui pode sim vir trocar de religião, pode ter conflitos em relação a isso. Familiares não concordam, outros não concordam. Siga a tua estrela. Siga a tua estrela. A tua espiritualidade tem que estar acima de tudo.
para que você consiga o equilíbrio, para que você se equilibre no campo físico, para que o campo de matéria se realize na sua vida. Ok? Muito interessante. Vamos lá. Vamos ver o que mais. Vamos ver como se apresenta o tarô de vocês. Então, preste atenção na intuição de vocês. A intuição de vocês vai estar muito aflorada. Muito aflorada. Vamos lá. O mundo. Olha aí, sagitarianos. Olha isso aqui. Vocês ganharam o mundo. É o novo mundo. Aqui vocês vêm fazendo um trabalho muito bem feito, que vai trazer alegria, contentamento, gratidão para vocês. É o caminho da sua iluminação. Então, sagitarianos, aqui tem uma justiça. Arcanjo Miguel já caiu no centro da leitura de vocês. Sagitarianos, vocês são muito devotos a Arcanjo Miguel. E não desista. Mantenha a sua fé, mantenha a sua conexão. Aqui tem uma grande proteção, vocês ganham no mundo. Isso significa o quê? Que algo que vocês estão fazendo vai se expandir para o mundo. Tem situações, não podemos mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo. E vocês vêm fazendo isso com maestria, depois de muito sofrimento. Na labuta, vocês vêm conseguindo aí, batalhando para conseguir seus desejos. E aqui o Arcanjo Miguel vem trazendo uma grande confirmação. Aqui fala de um trabalho muito bem feito. E aquilo que fazemos de bem feito, merecemos sim, temos os méritos. Não só da espiritualidade, como dos homens. Aqui tem justiça. Questões relacionadas à justiça. Questões que estavam aí trazendo desequilíbrio. Questões que estavam ainda faltando algo para se concluir. Agora se conclui. Quem está com questões na justiça, saiba que o resultado de vocês são positivo. O resultado positivo, vitória garantida aqui para vocês. Alguns aí que estão mexendo com assuntos burocráticos, a vitória é de vocês. Então, faça tudo. É uma semana que você vai entrar em ação. Porque a carta da raposa, ela fala da ação, né? É o movimento. Olha lá, liberdade. Agora eu tomo as rédeas da minha vida. Agora eu vou pôr tudo isso para se manifestar. 6 de fogo, vitória. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui tem uma grande vitória, aqui tem uma libertação. Aqui boas notícias chegando a caminho de vocês, onde vocês serão vitoriosos. Aqui tem um reconhecimento público. Tem premiações para vocês. Então, sagitarianos, se preparem aí, porque a semana de vocês promete. Não foi fácil chegar a esta vitória, né? Porque um soldado, ele vai para a guerra, mas ele não volta bonitinho. Ele volta ferido, ele volta machucado, mas ele traz a bandeira da vitória. E assim é com vocês. Essa vitória, ela é sua. Tome posse, receba e agradeça. Olha que lindo. A sacerdotisa, preste atenção sim na sua intuição. Tenha paciência, analise cuidadosamente o que ainda está, o que você quer ainda antes de agir. Lembrando que o trabalho, o processo é um processo de formiguinha. Não adianta querer tudo de uma vez. Quando queremos as coisas muito rápidas, né? Acaba se atropelando, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. É um passo de cada vez. E de grão em grão, a galinha enche o papo. E aqui eu trabalho de formiguinha. Pouco a pouco você constrói seu castelo. Então tem algo muito interessante aqui para vocês com a carta da sacerdotisa, falando muito da sua intuição. Então silencia a mente, presta muita atenção nas informações que chegam para vocês. Horas iguais, números iguais, sonhos, anotem para que vocês entendam o que a espiritualidade está tentando lhe trazer. O 6 de água falando para vocês, alguns de vocês aí
estão pensando no passado, na história da sua infância. Alguns romantizando o passado. Aqui tem questões relacionadas à criança. Eu estou falando que tem algo aqui no campo familiar que é como se ressoasse para você. Nossa, parece que eu perdi, foi meu tempo. Lidando com isso, com aquilo. Questões relacionadas a filhos. Tem algo aqui relacionado à criança. E vocês têm aquela sensação de que perdeu tempo, desperdiçou. Não, nada é desperdiçado. Sagitarianos, tudo aquilo que está ainda em desequilíbrio na sua vida, a espiritualidade promovendo o equilíbrio, trazendo a paz na sua vida. Então nada foi desperdiçado, seja lá o que é isso. Agora, não podemos ficar vivendo de passado, temos que focar no agora, no nosso momento presente, pôr tudo em ação. Aqui tem vitórias para vocês, o que já é muito importante, que é o que todo mundo almeja. Vocês ganhando o mundo. Imagine seu negócio, olha, atenção aí empresários, seu negócio expandindo para o mundo. As ideias que vão surgir, oportunidades que vão surgindo para que você alcance o seu desejo. Então se prepara aí porque tem movimentação. A carta do eremita, o eremita ele vem falar para vocês, olha, passe algum tempo meditando de forma tranquila. Busque conhecimento espiritual. Aqui tem uma autodescoberta. E olha só, o eremita, ele vem falando do ensinamento espiritual. Vocês podem ser um líder espiritual. Vocês podem estar em busca da espiritualidade. Vocês em meditação. Vocês em contemplação. Analisando. Vocês estão muito iluminados. Eu vejo aqui que tem sagitarianos com muita fé. Isso é muito importante, gente. A fé. Mas acima de tudo, você tem que colocar fé em você. Unindo a sua fé em si mesmo e a fé que você tem no divino, não tem pra ninguém. E olha só a tua vitória. O 7 de água falando assim pra vocês, olha, tem uma decisão muito complexa. Existe aí uma necessidade de investigar e pare de adiar. Então tem algumas questões aí relacionadas ao seu campo profissional que vocês precisam aí tomar uma decisão. E às vezes vocês estão, olha, adiando. Ah, eu tô assim porque tá tendo conflitos, não tô gostando mais desse local, eu preciso para um outro. Tem oportunidades que vão surgir para vocês? Tem sim. Mas tem alguma situação que tá meio que desconfortável. E vocês precisam investigar algo que está acontecendo. Olha lá, às vezes tem alguma coisa aí por trás camuflada e vocês não estão sabendo. Isso tem gerado conflitos. Então peça clareza, peça discernimento, vá investigar o que é que está acontecendo. Às vezes eu estou precisando de um emprego, mas não consigo. Está tendo dificuldade. Observe o seu currículo. Mude algumas questões do seu currículo para que isso traga para você possibilidades, tá? Aqui vocês estão 8 de água no fundo de deck, vem falando para vocês. A partir do momento que vocês resolvem essa questão, vai surgir aquele desejo, porque é o que vocês estão desejando, seguir em frente, buscar por algo mais significativo. E essa energia de algo mais significativo também está incluindo o seu crescimento espiritual e o seu crescimento emocional. Então isso já está muito favorável para vocês. Seja o que vocês estão desejando, saiba que a vitória é de vocês. O mundo está na sua leitura. Vocês ganham um mundo em relação a isso. Vamos ver aqui o que Delfos traz. A carta da solidão, a carta da arte, olha só, é vocês descobrindo seus dons,
E vocês ganham o mundo. Então se prepare, tem mudanças, tem viagens, o descanso. Aqui para vocês verem. O descanso. Amor à espreita. Aí já tem que tampar porque tem nudez. E o YouTube não permite nudez, né? A melancolia, olha só. E a modéstia. A carta da modéstia fala para que você valorize as coisas simples da vida, aquilo que realmente tem valor para você. Faça uma análise, ela fala dessa energia. A carta da arte, ela já vem falando para vocês, olha, algumas coisas que vocês vão fazer aqui, pode ser trabalho de casa, pode ser questão de artesanato, é você descobrindo os seus dons. Então tem dons aqui que vocês vão descobrir. Sabe aquela surgir da ideia? Vai surgir ideias para vocês através da intuição, que vocês vão fazer algo, alguns já estão fazendo. E isso vai longe, isso aqui vai trazer bons resultados para vocês. Então quem está nessa energia, saiba que vai dar bons resultados. Aqui também tem encontro com o artista. A carta da arte, ela já vem falando, olha, tem alguns encontros com artistas, aonde você pode ser artesão, pode ser músico, pode ser cantor. Aqui tem uma ligação ligada a essa energia, que será muito favorável para vocês. Vocês vão ganhar o mundo através disso aqui. Conhecer pessoas novas, pessoas com outras ideias, com a mente mais elevada. Isso é muito positivo para vocês. A carta da solidão, ela fala de um pesar, de uma dor, de um sofrimento. Mostra o momento de você estar na solidão. Porém, eu já vejo vocês não mais na solidão. Eu vejo vocês agora numa solitude. É diferente, analisando, porque caiu a carta do eremita. Muitos não estavam na solidão. Eu estava mais fechado dentro de casa, porque eu estava estudando para prestar uma prova, para fazer um concurso, prestar um concurso. Me preparando. Porém, aquilo que te trouxe dor e sofrimento, que te deixou paralisado, isolado, que agora você tem essa libertação, aqui tem uma grande vitória. Então, cada um vai adaptar onde isso aqui está se encaixando. E agora eu já sei, porque aí vocês sabem o que vocês estão passando. Então, vocês já sabem aqui que tem uma vitória para vocês, sabe que tem uma mudança aqui, vocês ganhando o mundo, vocês já tem essa visão, não, isso aqui se encaixa nessa situação. Depois de muita luta, dor e sofrimento, batalhas, não é fácil, porque alguns de vocês foram para retiro, nessas colônias onde você vai estudar, às vezes larga a família, porque eu tenho que ficar numa colônia perto de uma faculdade, acontece muito isso, para poder conseguir finalizar a minha faculdade. E isso aqui traz vitória. Então, cada caso é um caso, tá? A carta do descanso já vem falando para vocês, sagitarianos, vocês estão cansados. Corpo, mente e espírito precisa de descanso. E se você não descansa, o teu corpo para. E às vezes, olha aqui, há tempo de colaborar. Às vezes, porque estou do cansaço, eu estou fazendo tudo sozinho, eu não estou tendo colaboração. Ficar na casa de bloqueio. Eu não estou tendo colaboração. Ouça a sua intuição. Presta atenção. Ouça os sinais do seu corpo, porque o seu corpo dá sinais. E se você não parar, o seu corpo para. É muita preocupação, é excesso de responsabilidade, isso tem paralisado vocês. E aqui já vem falando para vocês, descanse, acalma teu coração. Amor à espreita já vem falando, ó, tem alguém te vigiando. Está ligado ao campo familiar? Sim. Mas o amor à espreita, ele fala de um amor, de alguém que está de observação em vocês, de olho em vocês. Então pode surgir alguma questão aqui? Pode sim. Talvez é vocês romantizando o amor do passado. E se isso está te trazendo aprisionamento, é hora de você se libertar. A carta da melancolia fala de uma tristeza, de um pesar, de uma dor, de uma tristeza. E ela caiu no campo de trabalho de vocês.
Porque vocês precisam tomar uma decisão e talvez essa decisão tenha gerado essa tristeza, esse desconforto. Mas você precisa tomar uma decisão. Porque tem algo maravilhoso chegando para você. Tem algo muito bom. De repente é uma proposta que chega para você, você vai ficar pensativo. Tem algo aí que não tá legal para vocês, incomodando? Resolve sim essa questão, tá? A carta de um passatempo. Sagitarianos, eu espero que não seja vocês, mas essa carta do passatempo, ela fala que tem alguém aí que tá levando uma situação de uma forma imprudente. É como se essa pessoa estivesse tomando tudo como um passatempo. Isso aqui merece uma atenção redobrada. Por quê? Tem que ter a consciência, temos que ter a consciência do dano que estamos causando no outro. Aqui já vem falando de uma irresponsabilidade. Aqui vem falando que a pessoa está levando algo na base de uma diversão. De falta de consciência. E espero que não seja vocês, porque eu acredito que não seja. Mas aqui tem alguém nessa energia. E talvez essa energia que está deixando vocês tristes, porque eu não tenho colaboração e a pessoa está na base do oba-oba. Aqui está a responsabilidade para mim, tudo nas minhas costas. E o outro lado não está nem aí. Cuidado, precisa aqui de uma atenção e uma decisão. Até porque tem alegria chegando. Depois de muita dor e sofrimento, a alegria batendo em sua porta. A alegria batendo aí na sua porta, que vai trazer felicidade, vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer harmonia. Aqui fala da boa ventura, fala da bonança econômica, fala do auge. Vocês, olha lá, com muito brilho, vocês no auge, vocês no topo. Então tem recompensa chegando para vocês, tem reconhecimento chegando para vocês. Mas vocês precisam se valorizar. A carta da indiscrição já vai falando, olha, tem alguém aí curiando a sua vida. Tem alguém curiando a sua vida, querendo saber informações, tirar informações, para levar a mandos de terceiro, para levar informações pouco claras, isso aí pode não dar muito bom. Fala de fofoca, de picuinhas, né? Isso não pode dar muito, não vai dar boa coisa. E ao mesmo tempo vem falando para você, olha, às vezes está tentando arrumar uma forma de falar com alguém, ou conversar, ter uma conversa, um entendimento, e isso vai acontecer porque você vai ser intuído para isso. Pessoas que vêm tentar tirar o seu desequilíbrio, o seu equilíbrio, corte. E tem coisas que você já sabe. Olha lá, a carta do navio. O navio já vem falando do passado. O navio fala de viagens. O navio fala de deslocamento. O navio ele fala de bons negócios, resoluções chegando para você, coisas que estavam ligadas a questões do passado. Aqui ele vem trazendo boas notícias, coisas meio que lento, meio que parado, porque o navio ele é devagar, mas é devagar que as coisas acontecem. E o navio ele vem falando para você, olha, questões relacionadas ao passado vêm para poder pôr pontos finais e resoluções. Principalmente assuntos burocráticos, assuntos de justiça, agora chega para você finalizar. Aqui tem viagem, essa viagem pode ser de negócios, nessa viagem vocês conhecerem alguém, porque a arte, ela fala de encontro com artistas e também fala de um relacionamento que pode surgir, porém é um relacionamento que vocês prestem atenção. É como se ou é vocês ou é outra pessoa, está mais focado naquilo que ela faz do que em relacionamento no momento. Então, seria apenas uma paquera e não passa disso, tá? Quem vai entender, né? Porém, aqui vem falando para vocês de mudanças, deslocamentos, viagens, oportunidades que surgem, tem sim. Notícias chegando aí, tem uma comunicação, uma resposta, algo que vocês estão aguardando. Aqui Arcanjo Miguel, Ogum, Exu vem trazendo para vocês resposta, trazendo notícias, bons momentos para vocês, novos caminhos. E as coisas aqui é rápida. E aqui mostra, ó, eu fui para a guerra, vocês foram para a guerra, olha isso aqui. Olha que combinação perfeita. Olha que combinação perfeita. Eu fui para a guerra, venci um bom combate e a vitória agora é minha. Agora eu venho com a minha vitória. E por sinal, olha só a energia do cavalo.
Olha isso aqui. Coincidências não existe, né? O que significa isso aqui? Trabalhem o arquétipo do cavalo. Trabalhem o arquétipo do cavalo para que vocês tenham essa força, para que vocês tenham essa libertação que vocês buscam. Aqui é vitória garantida. Então se prepare, porque tem notícia chegando. Esse cavaleiro, ele foi para a guerra, mas ele volta sorrindo, ele volta com notícias boas. Então, bons negócios, bons acontecimentos. Atenção aí para quem quer abrir seu próprio negócio, tá muito favorável. A carta da cobra. A cobra, ela já fala da traição, da mentira, do engano, da fofoca. Situações que estavam enroladas. Mas ela também fala para vocês ter sabedoria. É hora de trocar de pele, mudar suas atitudes, mudar seu jeito de ser, a sua forma de falar com as pessoas. É aquele sagitariano que vai falar assim, quer saber? Mudei a partir de hoje. A carta da árvore, trazendo colheitas. Aqui tem relacionamentos que vão se desenvolver, que vai construir bases sólidas. Então deixa o passado no passado e se abra para o novo. A carta das emoções, as emoções na flor da pele, vocês muito tristes, em relação preocupados, em relação ao campo profissional. Não se preocupe, sagitarianos, porque vem propostas aí positivas para vocês. Número 32, a lua. A lua traz para vocês a intuição. Então, preste atenção que tem coisa aí que vai pegar de vocês de surpresa. É uma semana favorável para vocês. Tem negociações, tem acordo relacionado à família, relacionado à casa. As coisas começam a entrar nos eixos para vocês. Aquilo que não está dando certo, essa semana é uma semana para que você entre em ação. A espiritualidade está intuindo vocês para uma nova ideia, para uma nova conversa, para que coisas que você nunca fez, nunca falou. É hora de você abrir a boca, vou me propor isso, vou propor aquilo, para vocês entrarem aí em entendimento. Mudança assim no profissional favoráveis. Isso aqui não fique triste, porque são mudanças favoráveis sim para uma grande empresa, sim, para vocês. Aqui está sendo entregue uma chave, pode ser a chave da realização de um sonho, uma casa, apartamento, uma moto, um carro. Aqui tem conquistas, portas se abrindo para vocês, soluções chegando, caminho chegando. Olha o sol. O sol trazendo verdades, escancarando as verdades para vocês. As alianças confirmando sim, união familiar, união, casamento, as coisas fluindo, momento de paz. Aqui tem uma grande colheita. A carta das montanhas falando, olha, você vai estar no topo, você está no brilho, você está com um momento de brilhar, de expandir. Aqui tem questões relacionadas à justiça que vocês estão preocupados em questões de trabalho. Saiba que essa justiça será favorável para vocês. Então, questões que estão trazendo desequilíbrio, sai dessa vibração, porque é o momento de vocês de novidades, né, de mudanças. Aqui tem energia muito favorável também para vocês. Olha a energia da fluidez, da paz. Então, sagitarianos, vai surgir conversa entre pais e filhos. Aquilo que você iniciar, em 3 meses vocês vão ver resultados. Foca no que você deseja. Vem convites, vem oportunidades. Olha, tem notícia chegando, convites, oportunidades, conversa acontecendo, para esclarecimentos. Estude, vocês buscam estudo, busquem por conhecimento, porque tem mudança no profissional que será muito favorável. Alguns trabalhando em casa, procurando estudar. Vocês vão ver a magia acontecendo na vida de vocês. Então, vibre, foque no seu desejo. É uma semana muito favorável para vocês. Muito favorável. Que leitura bonita, hein? Aqui a vitória é garantida. Soluções chegando, reconciliações entre pais e filhos, que é coisa maravilhosa. Arcanjo Jeremiel, olha aí, vocês vão estar superando as dificuldades. O pior agora está atrás de você e você está superando os desafios anteriores. Então, os sagitarianos, o momento de vocês é de conquista, é de realização. Ouça a sua intuição. E não esqueça de
Eu vou deixar o último vídeo aqui para vocês aqui nos cards do signo de vocês, para que vocês acompanhem e verifiquem o seu ascendente. É muito importante vocês pegarem esses ganchos para que vocês esclareçam tudo sobre a sua vida, aquilo que está pendente, que precisa resolver, conversas importantes. Vocês ainda vão ter uma ideia para resolver alguma questão ainda que não está legal. Através de uma conversa surge uma ideia e vocês vão resolver a situação. É uma oportunidade que a espiritualidade está dando para vocês. Amém? Gratidão, axé, namastê e house.